a gente me ouve, sim. Muito bom dia a todos. Queria agradecer à BioWiser e ao Hugo, em particular, este convite que me foi proposto para vir hoje falar aqui de um tema que está efetivamente tanto em voga, como é a revolução tecnológica e por que forma é que nós, fisioterapeutas, estamos enquadrados dentro deste novo paradigma. Já tive aqui alguns colegas que deram alguns toques nesta área. Efetivamente, em determinada altura, vi a imagem do exterminador, o próprio Fernando já falou aqui de predadores, portanto o futuro aparentemente parece ser um bocadinho difícil, mas a realidade é que não vai ser e com certeza que será muito bom para nós, enquanto fisioterapeutas, usufruirmos disto que é efetivamente a tecnologia e o conhecimento. Eu vou começar a minha apresentação por falar um bocadinho sobre aquilo que efetivamente também já foi aqui falado. Nós, fisioterapeutas, efetivamente temos a nossa prática baseada na evidência ou temos evidência de forma sistemática que é baseada na prática? Eu gostaria que vocês fizessem esta reflexão e que pensassem mesmo muito bem. Sempre que eu descrevo a um colega meu, um paciente que eu tive e a forma como eu abordei e aquilo que eu lhe fiz, se vocês começam por falar na evidência que efetivamente aplicaram os resultados que ela teve, ou se simplesmente passam por cima disso e pensam, eu apliquei esta técnica e esta técnica efetivamente teve estes resultados, a partir de agora eu vou utilizar isto em praticamente todos os meus doentes porque tem resultados absolutamente excepcionais. E a realidade é que eu estou totalmente de acordo com o Fernando. Nós temos que basear tudo aquilo que nós fazemos em evidência, porque senão, basicamente, andamos a fazer fisioterapia sem sabermos muito bem como é que efetivamente a fazemos ou termos dados objetivos sobre aquilo que estamos a fazer. Naturalmente que o método científico nos ajuda e muito e vai alimentando o nosso conhecimento, mas a realidade é que, na minha perspectiva, o método científico acaba por ser um método de inovação sustentado e não disruptivo. Ou seja, é muito difícil criar uma metodologia de avaliação, uma metodologia de terapêutica baseada em estudos científicos, porque basicamente a ciência é tão dispersa por todas as áreas e nós, enquanto fisioterapeutas, sabemos que a nossa área de intervenção é gigante, que basicamente estudar um teste aqui, um teste ali, uma técnica acolá, isto não nos dá efetivamente um corpo suficiente, a não ser que nós esperemos 100 anos, 200 anos, para efetivamente termos tudo aquilo que nós fazemos de alguma forma evidenciado. Assim sendo, eu gostaria de vos picar um bocadinho e levar-vos a pensar nesta perspectiva. E é claro que, do ponto de vista de comparação entre a minha pessoa fisioterapeuta com outros profissionais de saúde, naturalmente que temos de falar na medicina. Uma percentagem muito grande daquilo que é a medicina, efetivamente traz uma grande mais-valia e são, sem dúvida, os profissionais que mais trouxeram valias para a saúde das pessoas. Nós não podemos pôr isso em causa. Eu penso que todos nós já recorremos ao médico, todos nós já tivemos a nossa crença e basicamente a nossa quase vida, não é? Estamos doentes, deixa-me ir ao médico, deixa-me ver o que é que ele vai fazer. E naturalmente e se fizermos uma comparação simples relativamente à abordagem que nós podemos fazer numa situação clínica, tanto uma em fisioterapia, no qual nós podemos ver aqui uma série de testes que nós poderemos aplicar e vermos efetivamente a evidência que aparentemente tem demonstrado a realização desses testes, nós vamos ver que é muito difícil, efetivamente, eu ser efetivo. E começo cada vez mais a ter dificuldades enquanto fisioterapeuta, em ser efetivo. É claro que, comparativamente ao médico, ele vai ter uma série de medidas exatas que lhe vão dar uma experiência direta daquilo que é a condição do paciente e a forma como ele tem que pensar para dar a resposta a essa situação clínica. Reparem que, e basicamente, eu não sou médico, por isso também não sei muito bem e não domino algumas destas tecnologias, mas a realidade é que vocês também poderão, neste momento, pensar, mas eu posso comparar um problema num tendão com uma suspeita de um infarto? Não, eu efetivamente não posso. São situações completamente distintas. Mas o que está aqui em causa não é a situação clínica em si, mas a abordagem que é feita ao paciente.
Ok? Reflitam um bocadinho sobre isso e pensem um bocado na lógica e nas dificuldades que efetivamente nós temos no nosso dia-a-dia, na nossa prática clínica, em conseguirmos avaliar e aplicar as nossas práticas. A realidade é que existe um sem número de estudos e revisões sistemáticas, algumas com meta-análise, que apontam efetivamente para a falta de evidência para uma série de tecnologia que é a fisioterapia. O nosso conhecimento do paradigma da avaliação continua a ser fraco. Okay? E a realidade é que, se é assim que se tem vindo a estudar e se é assim que os dados nos apresentam, de alguma forma nós temos que mudar este paradigma. Porque, efetivamente, se não mudarmos, nós continuamos a cair sempre e sistematicamente nos mesmos erros. Para isso, se calhar temos que olhar um bocadinho mais outra vez para outros profissionais de saúde, nomeadamente para a medicina, e ver, efetivamente, qual é a abordagem que eles fazem e, efetivamente, qual é, ou se os resultados que eles trazem, efetivamente, têm algo mais que aquilo que nós, enquanto fisioterapeutas, tentamos trazer aos nossos pacientes. Eles têm uma prática que é baseada na evidência, pelo menos uma grande percentagem faz isso, e a realidade é que, para diagnosticar, eles efetivamente precisam de medir. E só com medidas exatas é que eles dão um diagnóstico, ou deveriam dar um diagnóstico. E tratam, tipicamente, só com evidência que também já foi testada. Portanto, dois paradigmas que realmente nós, enquanto fisioterapeutas, ainda temos dificuldade em conseguir ter, pelo menos com o mesmo nível de validade e fiabilidade que um outro profissional. É claro que, para medir, hoje, um médico possui um sem número de estruturas e de tecnologias que o permitem, efetivamente, ter com exatidão o problema que o meu paciente tem. Para tratar, ao mesmo tempo, tem também um conjunto de outras tecnologias. E reparem que, por vezes, um medicamento só é sujeito a muitos mais testes que grandes metodologias que nós utilizamos na fisioterapia. Nenhum medicamento é desenvolvido e é criado e é colocado imediatamente no mercado. Tem que ser feito uma série de estudos e tem que mostrar uma série de evidências até efetivamente ele ser colocado e poder ser utilizado. Nós, por vezes, continuamos ainda a referir aquela velha expressão, e eu gosto muito dela, gosto muito de falar sobre ela: cada caso é um caso. Sim, é verdade, cada caso é realmente um caso. Mas será que nós estamos a falar que cada caso é um caso para nos livrarmos da nossa responsabilidade de conhecimento, de não termos efetivamente conseguido chegar àquilo que é a avaliação ideal e a terapêutica ideal para o meu paciente? Ou será que, efetivamente, cada indivíduo é uma singularidade, é um indivíduo único e eu deveria ter ferramentas para conseguir objetivamente saber o que é que se passa? Reflita um bocadinho também sobre isto. É isto que eu quero para o meu futuro, enquanto profissional de saúde e enquanto fisioterapeuta? Eu penso que não. E para mim é um não claro. Eu não quero isto para o meu futuro enquanto fisioterapeuta. Aquilo que eu quero para o meu futuro enquanto fisioterapeuta é ser um profissional ímpar. Um profissional que sabe perfeitamente qual é a condição do paciente, porque aplicou técnicas e tem dados suficientemente objetivos para conseguir dizer que deu um diagnóstico, e ao mesmo tempo, do ponto de vista terapêutico também. E assim eu proponho uma objetividade disruptiva. Agora, eu ultrapassei aqui este item. É algo que é muito interessante e que, se calhar, também nós todos deveríamos refletir. Reparem que vocês têm um paciente ou conhecem alguém que tem um problema, que recorre a um fisioterapeuta, o fisioterapeuta trata, eventualmente não resolveu o problema dele. E aquilo que esse indivíduo vai dizer vai ser que, basicamente, a fisioterapia é má. Reparem que ele não vai dizer o fisioterapeuta é mau. Vai dizer que a fisioterapia é má. Reparem que, se compararmos mais uma vez à medicina, isso nunca acontece. Eu vou a um médico, não tenho um bom tratamento, eu não vou dizer que a medicina é má. Eu digo que aquele médico tratou-me mal. E reparem que isto é um paradigma que nós devemos, mais uma vez, pensar muito sobre ele. Porque será que é importante eu, indivíduo, ser um fisioterapeuta absolutamente excepcional? Ou será que eu devo tentar recriar a minha profissão para atingir este nível de a fisioterapia é efetivamente algo de bom?
Tive azar, fui a um mau fisioterapeuta, mas a fisioterapia não está posta em causa. Portanto, eu proponho então a objetividade disruptiva, ou seja, eu proponho um passo de gigante que acho que todos nós devemos cada vez mais apontar para ele. E ele hoje já foi, de certa forma, aqui falado. Para isso, naturalmente, e reparem que eu tenho falado da medicina, e é claro que quando nós compararmos a nossa atividade com os médicos que efetivamente trabalhamos mais diretamente, nomeadamente os fisiatras, eles também carecem, efetivamente, e têm grande dificuldade em conseguir fazer diagnósticos objetivos. Se nós precisarmos deles ou não, se temos que interagir com eles ou não, eu acredito que sim. Eventualmente não da forma como a maior parte das vezes acontece, mas a realidade é que o movimento humano é algo de extremamente peculiar. Primeiro, porque é caótico, ok? O nosso movimento é efetivamente caótico e obedece às leis do caos. Ou seja, para quem não conhece a lei do caos, basicamente qualquer pequena alteração inicial reproduz-se em grandes alterações finais. O que significa que sempre que eu vou desenvolver um movimento, e isso efetivamente já está retratado a nível científico, pelo Latache, existe uma multivariabilidade muito grande naquilo que será efetivamente o movimento que vai ser desencadeado, o que significa então que o meu método mental de raciocínio sobre os meus pacientes, no qual eu tenho que conseguir uma simetria ou tenho que conseguir o objetivo de pôr aquela articulação a funcionar dentro daqueles parâmetros, tem que ser mais uma vez revisto e tem que ser mais uma vez pensado. Porque isso, efetivamente, não é ser humano. Ok? Aproxima-se mais a ser um robô. Enquanto singularidade que nós somos, temos realmente uma estrutura, experiência e função que é particular a cada um de nós. E se nós somos assim, se nós somos este indivíduo singular, então é obrigatório a análise e a terapêutica também ser absolutamente objetiva e singular. Ou então nós estaremos sempre e mais uma vez a fazer e a cair nos mesmos erros. Olhando para este diapositivo, e eu peço desculpa se eventualmente não considerei aqui alguma das áreas da fisioterapia, porque efetivamente a fisioterapia é um mundo, mas tentei colocar aqui algum tipo de análise que será com certeza mais objetiva. É claro que vocês, quando olham para estas imagens, fazem o vosso pensamento vai logo para um laboratório. Isto é trabalho de laboratório numa instituição de ensino superior, no sentido de, efetivamente, fazer os estudos e conseguir fazer os estudos. Eu vou perder muito tempo a fazer este tipo de análises. E, efetivamente, esse não é o meu interesse. Eu tenho que ser rápido e tenho que ser eficaz. Sim, mas com dados objetivos, mais uma vez. O que significa que isto tudo que está aqui, efetivamente, já deveria ser utilizado. Esta imagem aqui não, porque isto é de um animal, efetivamente, mas já há modelos biomecânicos que nós podemos aplicar ao corpo humano, baseados em outros modelos animais, o que é bastante estranho, porque parece que aparentemente é mais importante biomecanicamente perceber alguns modelos animais do que modelos de movimento humano. E é claro que temos aquele paradigma absolutamente interessante que se chama dor e que é sempre algo que tem uma abordagem bastante dificultada e então quando utilizamos escalas visuais analógicas ou qualquer uma dessas escalas, a coisa, na minha opinião, tende a complicar bastante mais ainda. Muito bem. O que é que nos poderá ajudar e o que é que nos vai objetivamente ajudar enquanto fisioterapeutas? Sem dúvida que a tecnologia ou o apoio tecnológico por parte de dispositivos é sempre uma mais-valia. Porquê? Porque eles efetivamente dão-nos dados objetivos. É claro que quando eu vos proponho, ok, vocês agora têm que equipar o vosso gabinete com uma série de tecnologias para conseguirem, de alguma forma, fazer uma avaliação mais fiável e mais fidedigna. A maior parte de vós vai dizer, ok, então passa para cá os 500 mil euros e eu começo a montar todos esses sistemas na minha clínica. Isso é uma mentira, ok? É uma mentira por uma razão. Praticamente todas essas estruturas que estão aqui,
ou são grátis, ou têm um custo bastante reduzido. O que significa que qualquer um de nós hoje já as pode utilizar. E qualquer um de nós poderia, hoje já, ser mais objetivo numa determinada avaliação. Para além disso, e com algum trabalho que eu tenho desenvolvido um bocadinho mais na parte e na área da engenharia, eu propunha ao Hugo que no próximo ano, se ele me deixar, ao Hugo e à malta da BioWiser, tenho muito trabalho desenvolvido com algumas dessas estruturas para poder disponibilizar tutoriais e mesmo software que vocês possam utilizar de forma gratuita para fazer as vossas avaliações mais fiáveis. Ok? É um mundo a explorar. É claro que, por vezes, nós também somos um bocado iludidos por as tecnologias bombásticas. E pá, a realidade virtual é que está a dar e fazer animação 3D a partir do movimento humano. Sim, isso é tudo muito bonito, é tudo muito interessante, mas ao mesmo tempo faz-me lembrar uma história do médico obstetra que fez a segunda ecografia, ou a segunda ecografia do terceiro mês, salvo o erro, da minha segunda filha, no qual fez uma ecografia no seu ecógrafo, que já tinha cerca de 10 anos, e tinha lá o outro para testar, e ele efetivamente pediu-nos se podia fazer nos dois, porque estava a experimentar o dispositivo, e chegou à conclusão, eu quando vi o dispositivo fiquei maravilhado, porque era um dispositivo a 5D, ou ND, aquilo já punha o miúdo quase a falar dentro da barriga, entre outras coisas. E a realidade é que depois de muita coloração e afinação e contraste, e pá, isto parece que já tem dentes e não sei o quê. Ok, doutor, mas então vale a pena efetivamente ter um dispositivo destes? Não. Não, porque aquilo que me interessa não me traz nenhuma informação que seja mais-valia para além daquele dispositivo que eu já tenho. Ou seja, isso será uma interpretação, na minha opinião, correta daquilo que será efetivamente importante ou não para nós utilizar enquanto dispositivos. Acima de tudo, a maior solução de todas é uma mudança na nossa mentalidade e também com muita humildade. E eu sei que pelo menos estão aqui 2 coordenadores de curso de fisioterapia. E eu acho que esta mudança de mentalidade, esta prática recorrente de ter que demonstrar e ensinar baseado em evidência demonstrável no ato, tem que começar a ser ensinada logo à partida a todos os fisioterapeutas e futuros fisioterapeutas. E nós, enquanto profissionais, temos que, de uma vez por todas, interrogar-nos e sermos cada vez mais claros e ser humildes o suficiente para sabermos que as nossas práticas poderão não ser tão excepcionais como nós por vezes achamos que são. Portanto, serem inteligentes acima de tudo, muito inteligentes, que já todos nós somos, sermos altamente interrogativos, basicamente a BioWiser. Ok? Muito obrigado e até uma próxima.